believe the hype. Don't wanna sleep in. 1984, parte 5. Winston estava sonhando com sua mãe. Ele devia ter, pensou, 10 ou 11 anos de idade quando sua mãe desapareceu. Ela era uma mulher alta, escultural, bastante silenciosa, com movimentos lentos e cabelos lisos e magníficos. Não se lembrava tanto do pai, apenas tinha uma imagem vaga de um homem escuro e magro que vestia sempre roupas escuras. Winston se lembrava especialmente das solas muito finas dos sapatos dele e usava óculos. Os dois devem evidentemente ter sido tragados por uma das primeiras grandes purgas dos anos 50. Nesse momento, sua mãe estava sentada em algum lugar bem mais ao fundo dele, com sua irmãzinha nos braços. Ele não se lembrava muita coisa da sua irmã, exceto que era um bebê pequeno e fraco, sempre em silêncio, com os olhos grandes e vigilantes. Ambas olhavam para ele. Estavam em um espaço subterrâneo, o fundo de um poço, por exemplo, ou uma cova muito profunda, mas era um lugar que, mesmo já muito abaixo dele, estava descendo ainda mais. Elas estavam no salão de um navio afundado, olhando para ele através da água escura. Ainda havia ar no salão, elas ainda podiam vê-lo e ele a elas, mas durante todo o tempo eles estavam afundando nas águas verdes que em outro momento irão escondê-las da vista para sempre. Ele estava fora, na luz e no ar, enquanto elas estavam sendo sugadas até a morte, e elas estavam lá embaixo porque ele estava aqui em cima. Ele sabia e elas sabiam, e ele reconhecia essa consciência em seus rostos. Não havia reprovação, nem em seus rostos, nem em seus corações. Apenas a consciência de que elas deviam morrer para que ele pudesse permanecer vivo e que isto fazia parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, mas em seu sonho ele sabia que de alguma forma a vida de sua mãe e de sua irmã haviam sido sacrificadas pela sua própria. Era um daqueles sonhos que, embora mantendo o cenário típico de um sonho, são uma continuação da vida intelectual e no qual se toma consciência de fatos e ideias que ainda parecem novos e valiosos depois que se acorda. O que de repente atingiu Winston foi o fato de que a morte de sua mãe, há quase 30 anos, havia sido trágica e dolorosa, de uma forma que não era mais possível agora. A tragédia, ele percebeu, pertencia à época antiga, uma época em que ainda havia privacidade, amor e amizade, e quando os membros de uma família ficavam uns ao lado dos outros, sem precisar saber a razão. A memória de sua mãe rasgou seu coração porque ela havia morrido amando, e quando ele era muito jovem e egoísta para amá-la de volta. E porque, de alguma forma, que ele não se lembrava, ela havia se sacrificado a uma concepção de lealdade que era privada e imutável. Tais coisas, ele via, não podiam mais acontecer hoje. Hoje havia medo, ódio e dor, mas nenhuma dignidade de emoção, nenhuma tristeza profunda ou complexa. Ele parecia ver tudo isso nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, enquanto olhavam para cima através da água verde, centenas de metros abaixo e afundando cada vez mais. De repente, ele estava de pé em um gramado bem verde, em uma noite de verão, quando os raios de sol oblíquos douraram o chão. Essa paisagem se repetia com tanta frequência em seus sonhos que ele não tinha mais certeza se a tinha visto ou não no mundo real. Quando estava acordado, chamava o campo de País de Ouro. Era um pasto velho, infestado de coelhos, cortados por uma trilha e com alguns montinhos de terra aqui e ali. Na sebe irregular do lado oposto do campo, os ramos dos olmos balançavam lentamente sobre a brisa, suas folhas se agitando em massas densas como os cabelos de uma mulher. Em algum lugar próximo, embora fora de vista, havia um riacho claro e manso, onde os peixes nadavam sob os salgueiros.
A garota de cabelos escuros estava vindo em direção a eles através do campo, com o que parecia um único movimento. Ela rasgou suas roupas e as jogou desdenhosamente de lado. Seu corpo era branco e liso, mas não despertou nenhum desejo nele. Na verdade, ele mal olhou. O que o oprimiu naquele instante foi a admiração pelo gesto com o qual ela havia jogado suas roupas de lado. Com sua graça e descuido, parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão e o partido da polícia do pensamento pudessem ser varridos para o nada por um único esplêndido movimento do braço. Esse também era um gesto pertencente aos tempos antigos. Winston acordou com a palavra Shakespeare em seus lábios. A teletela estava emitindo um apito estridente que continuou na mesma nota por 30 segundos. Era nada mais do que 7h15 hora dos funcionários dos escritórios acordarem. Winston arrancou seu corpo da cama, nu, pois um membro do partido externo recebia apenas 3.000 cupons de roupas por ano e um traje de pijama custava 600. E logo apanhou uma camiseta encardida e uns shorts que estavam em cima de uma cadeira. As atividades físicas começariam em 3 minutos. No momento seguinte, ele seria atingido por um violento ataque de tosse que quase sempre o atacava logo após o despertar. Ele esvaziava seus pulmões tão completamente que só conseguia começar a respirar novamente deitado de costas depois de uma série de arfadas profundas. Suas veias haviam inchado com o esforço da tosse e a úlcera varicosa havia começado a coçar. Grupo do 30 aos 40, gritou uma voz feminina penetrante. Grupo dos 30 aos 40, apostos por favor, dos 30 aos 40. Winston se pôs de pé em frente à teletela, na qual a imagem de uma mulher jovem, magricela, porém musculosa, vestida com uma túnica de sapatos de ginástica, já havia aparecido. Braços dobrando e esticando, ela começou. Pegue o ritmo comigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Põe um pouco de vida nisso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor do ataque de tosse não havia apagado completamente da mente de Winston o efeito de seu sonho, e os movimentos rítmicos do exercício o restabeleceram um pouco. Enquanto ele atirava mecanicamente seus braços para frente e para trás, mostrando em seu rosto o olhar de prazer sombrio que era considerado apropriado durante os exercícios físicos, estava lutando para se lembrar do período escuro de sua primeira infância. Era extraordinariamente difícil. Além do final dos anos 50, tudo se desvaneceu. Quando não havia registros externos aos quais pudesse se referir, até mesmo o contorno de sua própria vida perdia a nitidez. Você se lembrava de grandes eventos que provavelmente não tinham acontecido. Lembrava-se de detalhes de incidentes sem poder recapturar sua atmosfera. E havia longos períodos em branco, aos quais você não podia atribuir nada. Tudo tinha sido diferente naquela época. Mesmo os nomes dos países e suas formas no mapa haviam sido diferentes. A primeira faixa aérea, por exemplo, não tinha esse nome antes. Se chamava Inglaterra ou Grã-Bretanha, embora Londres, ele tinha certeza, sempre tinha sido chamada de Londres. Winston definitivamente não se lembrava de uma época em que seu país não havia estado em guerra, mas era evidente que havia um intervalo de paz bastante longo durante sua infância, porque de suas primeiras lembranças era de um ataque aéreo que parecia ter apanhado a todos de surpresa. Talvez fosse o tempo em que a bomba atômica havia caído sobre Colchester. Ele não se lembrava do ataque em si, mas se lembrava da mão de seu pai agarrando-se à sua, enquanto eles apressadamente descendo para algum lugar no fundo da terra, dando voltas em voltas em uma escada em espiral que vibrava debaixo dos pés, que causou tanta dor em suas pernas que começou a choramingar, e eles tiveram que parar e descansar. Sua mãe, com seu jeito lento e sonhador, estava seguindo um longo caminho atrás deles. Ela estava carregando sua irmãzinha, ou talvez fosse apenas um monte de cobertores que ela carregava. Ele não tinha certeza se sua irmã havia nascido naquela época.
Finalmente, eles tinham chegado a um lugar barulhento, cheio de gente, que tinha percebido como sendo uma estação de trem. Havia pessoas sentadas por todo o piso de pedra e outras pessoas bem amontoadas. Estavam sentadas em beliches de metal, uma acima da outra. Winston e sua mãe e seu pai encontraram um lugar no chão e perto deles, em um beliche, estavam sentados lado a lado um homem e uma mulher velhos. O homem vestia um terno escuro, decente e um chapéu de pano preto que empurrava para trás seus cabelos muito brancos. Seu rosto era escarlate, seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Ele cheirava a gin. O cheiro parecia sair da sua pele no lugar do suor, e dava para imaginar que as lágrimas que brotavam de seus olhos eram puro gin. Mas embora ligeiramente bêbado, seu sofrimento realmente parecia genuíno e insuportável. À sua maneira infantil, Winston compreendeu que algo terrível, algo que estava além do perdão e que nunca poderia ser remediado, tinha acabado de acontecer. Também lhe pareceu que sabia o que era. Alguém que o velho amava, talvez uma netinha, tivesse sido morta. A cada poucos minutos, o velho repetia: "Não devíamos ter confiado neles. Eu disse isso, mãe, não disse? Isso que dá a confiar neles. Eu disse isso o tempo todo. Não devíamos ter confiado naqueles canalhas." Mas em quais canalhas eles não deveriam ter confiado? Winston não conseguia mais se lembrar. Desde aquela época, a guerra tinha sido literalmente contínua, embora a rigor não tivesse sido sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante a sua infância, houve combates atrapalhados nas ruas de Londres e ele ainda tinha lembranças vívidas de alguns. Mas traçar a história de todo o período, dizer que quem estava lutando contra quem em um dado momento, teria sido totalmente impossível, já que nenhum registro escrito e nenhuma palavra falada jamais fazia menção a qualquer outro alinhamento que não fosse o atual. Neste momento, por exemplo, em 1984, se é que de fato era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia. Em nenhuma declaração pública ou privada se admitia que as três potências tivessem sido agrupadas em algum momento de acordo com linhas diferentes. Na verdade, como Winston bem sabia, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e em aliança com a Lestásia há apenas 4 anos, mas isso era apenas um pedaço do conhecimento furtivo que ele por acaso possuía, porque sua memória não estava satisfatoriamente sob controle. Oficialmente, a mudança de parceiros nunca havia acontecido. A Oceania estava em guerra com a Eurásia, portanto a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento sempre representou o mal absoluto, e a consequência disso era que qualquer acordo com ele, passado ou futuro, era impossível. O assustador, ele refletiu pela 10ª vez ao forçar seus ombros dolorosamente para trás, com as mãos sobre quadris. Eles estavam girando seus corpos a partir da cintura, um exercício que deveria ser bom para os músculos das costas. O assustador era que tudo isso poderia ser verdade. Se o partido pudesse colocar a mão no passado e dizer que este ou aquele evento nunca aconteceram, isso era certamente mais aterrador do que a mera tortura e morte. O partido disse que a Oceania nunca havia estado em aliança com a Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania tinha uma aliança com a Eurásia há apenas 4 anos. Mas onde estava esse conhecimento? Somente em sua própria consciência, que em qualquer caso provavelmente seria aniquilada em breve. E se todos os outros aceitaram a mentira que o partido impôs, se todos os registros contassem a mesma história, então a mentira entrou para a história e se tornou verdade. Quem controla o passado, dizia o slogan do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E ainda assim o passado, apesar de sua natureza alterável, nunca tinha sido alterado. O que quer que fosse verdade agora, era verdade de eternidade a eternidade. Era bastante simples. Tudo que era necessário era uma série interminável de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade era o chamava em nova língua duplo pensar. Agora de pé devagar, ladrava a instrutora um pouco mais amigável. Winston afundou seus braços para os lados e lentamente reabasteceu seus pulmões com ar. Sua mente deslizou para o mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, estar consciente da veracidade completa enquanto contava mentiras cuidadosamente construídas.
manter simultaneamente duas opiniões que se anulavam, saber que eram contraditórias e acreditar em ambas, usar lógica contra lógica, repudiar a moralidade enquanto reclamava para si mesmo acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia, esquecer o que fosse necessário para esquecer, depois trazê-lo de volta à memória no momento em que era necessário e depois prontamente esquecê-lo novamente. E acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao próprio processo. Essa foi a última sutileza, induzir conscientemente a inconsciência e depois, mais uma vez, ficar inconsciente do ato de hipnose que você acabava de realizar. Entender a palavra duplo pensar já envolvia o uso do duplo pensar. A instrutora havia chamado novamente a atenção. E agora vamos ver quais de nós conseguem tocar os dedos dos pés, disse ela com entusiasmo. Por cima dos quadris, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston detestou esse exercício que enviava ondas de dor dos calcanhares até as nádegas e muitas vezes acabava provocando outro ataque de tosse. A característica meio agradável saiu de suas meditações. O passado, refletiu ele, não tinha simplesmente alterado. Tinha sido realmente destruído, pois como você poderia estabelecer até mesmo o fato mais óbvio quando não existia nenhum registro fora de sua própria memória? Ele tentou se lembrar em que ano tinha ouvido falar pela primeira vez do Grande Irmão. Ele pensou que deveria ter sido em algum momento nos anos 60, mas era impossível ter certeza. Na história do partido, é claro, o Grande Irmão figurava como líder e guardião da Revolução desde os seus primeiros dias. Suas façanhas tinham sido gradualmente empurradas para trás do tempo até que se entendia o fabuloso mundo dos anos 40 e dos anos 30, quando os capitalistas em seus estranhos chapéus cilíndricos ainda cavalgavam pelas ruas de Londres em grandes carros ou carruagens de cavalos brilhantes com laterais de vidro. Não se sabia o quanto dessa lenda era verdadeira e o quanto era inventada. Winston não conseguia nem se lembrar de que data o próprio partido havia surgido. Ele não acreditava ter jamais ouvido a palavra Society antes de 1960. Mas era possível que em sua forma antiga, ou seja, socialismo inglês, ela já existisse. Então Society é o nome do partido, que talvez seja a corruptela das palavras socialismo em inglês. Tudo derreteu em névoa. Às vezes era possível, de fato, colocar o dedo em uma mentira definitiva. Não era verdade, por exemplo, como foi afirmado no livro de história do partido, que o partido tinha inventado os aviões. Ele se lembrava de que existiam aviões em sua primeira infância. Mas você não conseguia provar nada. Nunca houve nenhuma prova em toda a sua vida. Ele tivera em mãos provas documentais e inconfundíveis da falsificação de um fato histórico. Apenas uma vez, e naquela ocasião. Smith! Gritou a voz perversa da teletela. 6079! Smith W! Sim, você! Dobre-se mais, por favor. Você pode fazer melhor do que isso. Você não está tentando. Dobre-se mais, por favor. Assim está melhor, camarada. Agora levantem o esquadrão inteiro e olhem para mim. Um súbito suor quente havia se espalhado por todo o corpo de Winston. Seu corpo permanecia completamente impenetrável. Nunca mostre consternação. Nunca mostre ressentimento. Um simples piscar de olhos seria capaz de denunciar alguém. Ele ficou olhando enquanto a estrutura levantava os braços acima da cabeça. Não se podia dizer graciosamente, mas com notável esmero e eficiência. Inclinou-se e encaixou a primeira articulação dos dedos na mão debaixo dos dedos dos pés. Aí, camaradas, é isso, eu quero ver vocês fazendo. Vejam novamente, tenho 39 anos e já tive 4 filhos, agora olhem. Ela se curvou de novo. Vocês estão vendo que meus joelhos não estão dobrados? Todos vocês podem fazer isso se quiserem. Ela acrescentou enquanto se endireitava. Qualquer pessoa com menos de 45 anos de idade é perfeitamente capaz de tocar os dedos dos pés. Nem todos temos o privilégio de lutar na linha de frente, mas pelo menos podemos manter a forma. Lembrem-se dos nossos garotos na frente de Malabar e os marinheiros das fortalezas flutuantes. Basta pensar no que eles têm de suportar. Agora tentem de novo. Melhorou, camarada, melhorou muito, acrescentou ela, encorajadora, pois Winston, com uma guinada violenta, conseguiu tocar seus dedos do pé sem dobrar, pela primeira vez em vários anos, os joelhos. Fim da parte 5.